A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional, Unidas para Florescer. Hoje no Evangelho de João, capítulo 17. Sempre recomendo que você faça a leitura de todo o capítulo na sua Bíblia, marcando os versículos que Deus tem falado ao seu coração e ouça em seguida esta reflexão para trazer mais edificação para a tua vida. Vou ler alguns versículos apenas do capítulo 17 e em seguida estaremos fazendo essa breve reflexão. Capítulo 17 de João, versículo 1 diz: Jesus falou a essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Mas agora vou para ti, versículo 13, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amados, o capítulo 17 tem um ensinamento muito precioso para todos nós, porque é a oração de Jesus pelos seus discípulos que o seguiam naquele momento, mas ela se estende a todos nós nos dias atuais. Então, esse texto ele revela os desejos e os anseios, na verdade, tudo que Jesus ele queria que os seus discípulos continuassem a viver nessa terra, né? Então, ele abre o seu coração ali para o Pai e ele começa a entregar, a interceder por todos nós. E essa oração é um exemplo de amor, é um exemplo de que nós devemos orar uns pelos outros, de que nós devemos amar uns aos outros e sempre desejar o melhor para aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Quando nós oramos por aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente ajudar, para a gente interceder, entenda que nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E principalmente, nós devemos pedir sempre para que essas pessoas elas possam conhecer intimamente a Jesus Cristo, ter uma experiência real com o Espírito Santo, para que todos, assim como o Senhor Jesus aqui intercede por nós, pelos discípulos daquela geração, pedindo para que Deus os preserve no mundo,
para que Deus guarde, não os livre do mundo, não tire do mundo, mas livre-nos, que nós possamos ser livres do mal que o mundo proporciona e traz através de tanta dor, decepção e sofrimento. Então, é muito importante que nós venhamos interceder uns pelos outros para que haja sempre um sentimento de perseverança, uma atitude de fé em nossas vidas, assim como Jesus ele pede ali pelos discípulos. E é muito interessante quando no versículo 3, Jesus ele fala: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É muito importante a gente entender que quando se fala de vida eterna, é muito mais do que uma existência sem fim. A vida eterna, vou viver a vida eterna ao lado de Cristo. Na verdade, essa vida eterna ela não é conquistada de qualquer forma, como muitos pensam, fazendo bondade, fazendo a obra, fazendo bem para alguém, não. Estando na igreja. Não é só isso. No Novo Testamento, a vida eterna, a gente pode entender como sendo uma realidade presente. Nós já estamos começando a viver essa vida eterna aqui, agora. A vida eterna ela não é algo que é obtido e mantido meramente por meio de um ato de arrependimento e fé. Pronto, aceitei Jesus, uma vez salvo, sempre salvo. Não é assim que acontece, é muito mais do que isso. É, na verdade, viver essa união com o Espírito Santo, é viver essa unidade do Pai, o Filho e o Espírito Santo em nossas vidas, né? Viver em comunhão constante com Cristo, é contínuo. É uma realidade que nós temos que já viver nesse presente, mas também é uma esperança futura. A vida eterna ela está totalmente ligada ali, associada à vinda de Jesus para levar os seus fiéis no dia do arrebatamento da igreja. E vai depender muito de como está a nossa vida a cada dia, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Então a gente precisa exercitar esse amor. Quando ele fala aqui no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar. O que significa santificar? Nada mais é do que tornar santo, separado. Aquele que é santo, ele se separa do mundo. Ele se separa das práticas do mundo. Jesus, ele ora na noite da véspera da sua crucificação, para que os seus discípulos sejam um povo santo, separado do mundo e do pecado, né? Que possamos viver somente para adorar a Deus. Essa santificação que Jesus ele fala, ela vem pela dedicação à palavra de Deus, né? A única forma da gente se santificar é meditando nessa palavra, é lendo essa palavra, é entendendo essa palavra, é vivendo esta palavra. A verdade, ela é tanto a palavra viva de Deus, como a revelação dessa palavra escrita para a edificação da nossa vida. Então, esse processo de santificação, ele passa diretamente pelo que nós estamos fazendo nesse momento, meditando na palavra. Se você quer ser vitorioso, vitoriosa, você precisa meditar na palavra e viver o processo de santificação pela libertação da palavra, pelo poder libertador da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí nós chegamos no versículo 20, quando ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus está falando isso há mais de 2000 anos atrás para um grupo ali de discípulos que o seguiam, que haviam renunciado tudo por amor a Cristo.
Mas aí Jesus vem no versículo 20, ele diz assim: por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E aí alcança eu e você na geração de hoje. Nós, hoje, somos agraciados por essa palavra através dessa oração que Jesus fez aqui ao Pai. Então, eu louvo a Deus, porque um dia Jesus se preocupou comigo e com você. Aqueles que hão de crer que somos nós e as gerações que vierem após nós, a nossa geração também. Então, é nossa responsabilidade hoje passar essa mensagem adiante. É nossa responsabilidade hoje não esquecer jamais que nós somos responsáveis de levar essa palavra de salvação, de santificação aos nossos filhos, aos nossos netos, às gerações futuras. É nossa responsabilidade procurar tornar os que são da nova geração, das nossas famílias, a ter um encontro com Jesus. Mas nós podemos aprender algumas coisas com essa oração. E principalmente, como transmitir essa palavra em amor. E a forma que nós devemos transmitir é sempre declarando que o Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância, vida eterna. No versículo 3 ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Nós não podemos dar a vida eterna aos nossos filhos, mas Jesus pode. Só Ele pode fazer isso. Mas assim como não medimos esforços para proteger aqueles que nós amamos, da mesma forma, nós precisamos criar um ambiente propício, isso falando de lar, família, filhos, esposos, esposas, nós precisamos criar um ambiente propício no nosso lar para que todos cresçam no caminho do Senhor, para que nós sejamos verdadeiramente bons testemunhos de vida para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Nós precisamos também glorificar e engrandecer a Deus através das nossas atitudes. Versículo 7 ele diz: eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Jesus ele mostrou aqui o quanto Deus é generoso, gracioso e como é Ele quem nos dá todas as coisas. Nós precisamos também ensinar, no versículo 8 está escrito: eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Jesus transmitiu exatamente a mensagem que o Pai havia lhe ensinado, havia lhe confiado. E nós, como mães, pais, precisamos ensinar essa palavra aos nossos filhos. É por isso que no versículo 9, Jesus ele diz: é por eles que eu rogo. Jesus orou ali pelos seus discípulos e nós devemos orar, como eu disse, pelos nossos filhos, por aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Nós precisamos dar exemplo. No versículo 19, Jesus diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus ele deu o exemplo perfeito para nós. Então, para os nossos filhos, filhos biológicos, filhos do coração, filhos espirituais, o exemplo que nós devemos dar é fundamental para o crescimento dos outros. Não há dúvida de que nós falhamos muitas vezes, é verdade que nós erramos, que nós falamos o que não deveríamos falar, que nós temos atitudes que dão mau testemunho,
apesar de não definir quem somos, mas atrapalha o agir de Deus em outras vidas pelo nosso mau testemunho. Por isso, nós precisamos sempre perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, para que nós não venhamos dar mau testemunho, mas fazer tudo de acordo com a vontade do Pai. E por fim, no versículo 24, o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós devemos permanecer na fé. Diz assim o versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Jesus, ele queria muito que seus discípulos estivessem para sempre ao lado dele. Nós também temos esse desejo que nossos filhos, netos, parentela, estejam sempre conosco. Porém, não é como nós queremos. Sabemos que a alegria de estarmos juntos em família é algo maravilhoso. Mas melhor do que tudo isso é fazermos a vontade daquele que nos criou e nos chamou para vivermos um propósito nessa terra. Jesus, ele cumpriu com a sua missão. Eu pergunto para você, você tem cumprido com a sua missão dia a dia? Você tem buscado verdadeiramente viver o propósito de Deus? O Senhor, ele nos incentiva a entregar a Ele em oração todas as nossas preocupações. Às vezes nós erramos por ansiedade, por precipitação, sabe? Às vezes estamos tão sobrecarregados que o nosso emocional está abalado. Mas Jesus, ele nos ama tanto que apesar de todas as nossas falhas, ele nos perdoa quando nós falhamos e nos dá força para nós prosseguirmos. Então, que você seja renovado nesse dia, a fim de que você possa cumprir com alegria, com fé, com amor, a missão que Jesus confiou a mim e a você, que é sermos discípulos dele em atitude, fé e amor. Que o Senhor te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.